Vou trazer aqui um pouco do que significa constelação familiar. A constelação, ela é um retorno do sentir. Ela é um retorno para a gente olhar para partes não cognitivas, não conhecidas da nossa mente. Então, ela é um assunto contra-intuitivo, de um lugar onde você não conhece. Como você sabe, a nossa mente ela é formada por mais de 90% do inconsciente. Então, por mais que a gente não saiba a origem, muitas vezes um vazio, ele tem muitas camadas. E esse vazio ele pode representar a experiência que a sua mãe teve durante a gestação, a forma como a sua avó se relacionava com o seu pai. Se esse pai que você teve, como foi o teu relacionamento com ele? E esse avô, ele foi um estrangeiro? Muitos dos sentimentos, dos medos, das dinâmicas que acontecem ocultas no dia a dia, eles representam assuntos que não foram resolvidos lá atrás, que a gente traz de gerações, ficam guardadas no seu DNA e são manifestadas hoje através de formas diferentes, e padrões continuam a se repetir. Deixa eu tirar uma carta para explicar um pouquinho mais o que acontece. Quando lá atrás, de gerações passadas, um amor não foi reconhecido, ou a força de uma mulher não foi reconhecida, as mulheres elas eram mais vistas como criadoras da casa, como cuidadoras do lar, e abriram mão de muitas das coisas que foram importantes para si, como a profissão, como traições também que aconteceram, engoliram muitas das dores para poder dar sequência numa família e a vida poder chegar para você hoje. E da mesma forma, os homens. Quantos homens foram para a guerra? Quantos homens não puderam demonstrar os seus sentimentos? Porque fragilidade era algo que não era reconhecido, porque demonstrar fraqueza é algo que não era permitido, chorar não é coisa de menino. Então, quantas dores vêm de gerações, inclusive doenças, que hoje se repetem, para alguém poder olhar para esse fluxo de amor que foi perdido em algum lugar. E olha a frase que veio. Se eu olho, por exemplo, para uma dificuldade de amor, de relacionamento que tem com o pai, e eu começo a olhar qual é a origem disso. Será que, de repente, eu não passei a minha infância entre o relacionamento dos meus pais, entre as brigas dele, onde a minha mãe julgava, condenava a forma que meu pai acabava exercendo sua função quando criança, independentemente sobre o pai certo, independentemente sobre quem ele foi. Aqui não entra julgamentos. Aqui entra que você hoje está aqui porque você é 50 mulher e 50% homem. E a partir do momento que eu começo a olhar para qual parte da minha vida perdeu o fluxo, e eu reverencio dizendo: você tem parte disso tudo o que eu sou, um fluxo de vida volta a fluir. Aquela parte sua que ficou perdida lá atrás, sem você ter consciência disso, volta a começar a fluir. E essa vida, gente, muitas vezes ela vem com uma força maior de você acordar com vitalidade, com a percepção de que, uau, agora eu posso olhar para a minha profissão só por mim. Quantas profissões foram deixadas e abandonadas de desempenhar porque aqui atrás era proibido das mulheres estudarem? Ou os homens eram proibidos de exercer o seu sonho, a sua missão, porque tinham que sustentar uma família. Então, por mais que a gente negue, por mais que a gente não tenha conhecimento, todo esse DNA que forma a tua consciência, as camadas diversas de consciência que você tem, que é mais de 90% daquilo que você não sabe, se manifesta hoje, através da sua saúde, através do seu trabalho, dos seus relacionamentos pessoais, do amor na família. Quantas mulheres têm dificuldade com os seus filhos
com as suas filhas? Muitas vezes a raiva que uma filha sente não é dela. A raiva que uma mãe sente pela filha não é dela. A dificuldade de um homem não ser reconhecido e fica aquele pé de guerra dentro de casa, aquele quebra-braço, não é seu. É uma raiva que vem de gerações. Então, a partir do momento que a gente começa a olhar para tudo isso, para olhar para a origem de uma dificuldade, de uma dinâmica, e começa a reintegrar essas partes que foram abandonadas e esquecidas lá atrás, não porque ninguém era mal, porque eles fizeram tudo com a consciência que eles sabiam ter. E todos nós, independentemente da cultura, da religião, da bandeira, aqui não tem nada a ver sobre bandeiras, tem a ver sobre fluxo de vida. E quando a gente começa a agradecer tudo que foi e tomar consciência das partes que faltavam lá atrás, você volta a ter a liberdade e a identidade para você olhar somente por você, liberando o peso de tudo que aconteceu. Faz sentido? Qual parte ressoa aí no seu coração? Eu vou deixar só mais uma frasezinha para você. E aqui abre a janela para mais um tema: os gêmeos. Quantas gestações gemelares, quantos embriões vieram lá na barriguinha, onde houve um sobrevivente e o outro acabou tendo poucos dias, poucas semanas de vida, que hoje você, na vida adulta, tem duas profissões, tem medo de prosperar, tem compulsão alimentar, acaba gastando por dois, gerando dívidas que você não fazia nem ideia, contas que surgem do além, porque lá na tua história houve um trauma, lá na fase geracional, e a sua mãe não soube, e a sua mãe teve hemorragia no primeiro mês da tua gestação, e depois gerou mioma, gerou endometriose, e aí você, ao nascer, não foi amamentado, você, ao nascer, acabou sendo separado da mãe por algum motivo, e gera esse primeiro trauma na fase intrauterina e depois, logo ao nascer, um amor interrompido com a mãe, que hoje te faz ter uma dificuldade de você seguir para a vida, de se nutrir. Entende? A imensidão que a constelação familiar olha, ela olha na tua linha de vida e nas gerações anteriores, onde perdeu o fluxo da vida, que muitas vezes mães perderam lá atrás, tias, avós, e você hoje continua repelindo a tua vida em homenagem àqueles que não puderam ficar. E agora você pode dizer sim. Eu sinto o chamado e experimento fazer diferente. Por mim, nada foi em vão.